Sabe quando a pessoa é ótima no que faz, um profissional de mão cheia, mas parece que a carreira simplesmente não avança? Pois é, a jornada de ser um técnico especialista para se tornar um empresário é cheia de desafios. E é exatamente nessa mudança de chave, nessa virada de mentalidade que a gente vai mergulhar agora. Olha, vamos ser sinceros, né? A gente se dedica, vira à noite, domina a técnica como ninguém, mas aí no fim do dia a sensação é que todo esse esforço não está levando a lugar nenhum. Fica aquela pergunta no ar: por que só o trabalho duro às vezes não basta? É isso que a gente vai entender agora. E essa jornada geralmente começa num lugar bem conhecido por muitos, a famosa armadilha do técnico. Sabe o que é isso? É quando o profissional é tão, mas tão bom no que faz, que ele mesmo acaba virando o principal obstáculo para o próprio crescimento. Parece um paradoxo, né? A imagem é clássica, todo mundo já viu ou sentiu na pele. A pessoa está lá soterrada numa montanha de trabalho. É ferramenta para um lado, aparelho para o outro, uma pilha de serviços atrasados. Aquela sensação constante de cansaço, sabe? E a frustração de remar, remar e nunca sair do lugar. É um ciclo vicioso, um trabalho sem fim que parece não levar a progresso nenhum. Mas aí no meio desse caos todo, algo acontece. Vem um estalo, um momento de clareza, um verdadeiro despertar. A pessoa percebe que o problema não é não ir trabalhar duro o suficiente. O problema é a falta de um rumo, de uma direção, de uma estratégia. E é aqui que a gente vê a diferença gritante entre duas formas de pensar. De um lado, está o trabalho duro, o esforço bruto que só prende a gente na rotina. Mais horas, mais concertos, mais do mesmo. Do outro, está o trabalho inteligente, sabe? Com um propósito claro, focado em construir um negócio de verdade, com uma base forte. A grande virada de chave é essa: parar de ser só o fazedor e começar a ser o estrategista. Beleza, mas como é que se faz essa transição na prática? Não é a parte de mágica, não. Exige um novo kit de ferramentas. Só que dessa vez, não são ferramentas para consertar coisas, e sim ferramentas para construir uma empresa de verdade. E esse caminho certo se apoia em 3 pilares essenciais. Primeiro, gestão, para arrumar a casa. Segundo, precificação, para finalmente valorizar o próprio trabalho. E terceiro, a mentalidade, que é a virada de chave de se ver como um funcionário para se enxergar como o dono do negócio. Vamos começar pela gestão. E olha, gestão não é só pagar conta, tá? É muito mais que isso. É sobre criar processos, organizar o fluxo de trabalho, gerenciar os recursos de um jeito eficiente, enfim, é montar uma estrutura que permita que o negócio cresça sem que tudo dependa 100% de uma única pessoa. Aí vem a precificação, e aqui o recado é direto: chega de cobrar só pela peça e pela mão de obra. Isso não paga as contas de verdade. A precificação estratégica leva em conta o valor da sua experiência, do seu tempo e de todos os custos que ninguém vê, mas que existem. É isso que garante que o negócio seja lucrativo de verdade. E por último, mas talvez o mais fundamental de todos, a mentalidade empreendedora. Isso aqui é uma mudança de identidade, de verdade. É deixar de ser a pessoa que só conserta a coisa para ser a pessoa que constrói o negócio. Isso significa ter uma visão de futuro, colocar o cliente no centro de tudo e estar sempre buscando crescer. Então, com essas novas ferramentas na mão, a transformação começa a acontecer. Não é da noite para o dia, claro, mas é um processo gradual e muito, muito poderoso. Olha só como a coisa se desenrola na prática. Primeiro, a pessoa começa a aplicar esses conceitos. Aos poucos, aquele aprendizado começa a aparecer no mundo real. O ambiente, que era um caos, começa a ficar organizado, profissional. Com a casa em ordem, a confiança aumenta. E aí, vem o grande passo, a inauguração de uma loja de verdade, com uma cara profissional. E essa jornada toda, essa transformação, nos leva ao final da nossa história. Ao resultado que se alcança quando se encontra o caminho certo. Pronto! A transformação está completa. A identidade mudou. O que temos agora não é mais só um técnico excelente. É um empresário de verdade, confiante e no controle do seu próprio futuro. E tem uma frase que resume tudo isso perfeitamente. Pensa bem, a habilidade técnica, o talento, isso o profissional já tem. O potencial está todo ali. O que falta, na maioria das vezes, não é trabalhar mais, é ter a direção certa, o mapa para transformar essa habilidade num negócio que realmente prospera. Então, para fechar, fica a reflexão. Se o que falta é a direção e as ferramentas são essas que a gente viu, gestão, precificação e mentalidade, qual seria o primeiro passo para começar essa jornada? Parar para pensar nisso pode ser o começo de uma grande mudança.